Vale Esporte no ar, muito boa noite a você que nos acompanha pelo canal 25 da NET e também pelo site tvvale.net.br. Uma boa noite a todos, esta quinta-feira está movimentada no esporte. Hoje então vamos falar dos destaques, no vôlei. O São José vacilou e perdeu no tie-break. Já o Taubaté segue com 3 vitórias em 3 jogos. Hoje teve também um jogo feminino de futebol. Isso mesmo, pelo Giro Nacional, todos os detalhes sobre a 24ª rodada do Brasileirão. Isso e muito mais você confere a partir de agora. E vamos começar o programa de hoje com o principal foco do Vale Esporte, que é informar você, telespectador, sobre os esportes que acontecem aqui na região do Vale do Paraíba. E vamos começar pelo vôlei, porque o São José enfrentou o líder do Campeonato Paulista, o SESI São Paulo, e acabou vencido no tie-break. Isso mesmo, um jogo que foi aqui no ginásio do Tênis Clube e teve o São José saindo na frente, Rafa? Acabou tendo a virada do SESI, que mostrou a sua força, venceu e manteve a invencibilidade no torneio. É isso mesmo, placar final então 3-2, parciais de 25-16, 25-21, 22-25, 24-26 e 8-15. E para o São José, esse foi o segundo revés seguido na competição. E o SESI, que agora passa a somar 11 pontos na classificação, e o São José continua com 6. E as duas equipes voltam à quadra neste sábado, às 6 horas da noite, SESI e Brasil Quirim no ginásio da Vila Leopoldina, e o São José joga um pouquinho mais tarde, às 6h30 da noite, clássico regional contra o Taubaté. E por falar em Taubaté, a equipe também manteve a invencibilidade no Campeonato Paulista e eles jogaram ontem à noite. Isso mesmo. A equipe do Vale foi até São Bernardo do Campo e venceu os donos da casa por 3-0, parciais de 21-25, 15-25 e 16-25. Já são 3 jogos e 3 vitórias do São Paulo Taubaté e neste sábado tem o clássico regional com a equipe do São José. Isso mesmo, partida que vai ser na casa do Taubaté, lá no ginásio do Abaeté, às 6h30 da noite. Ginásio que vai virar uma panela de pressão, né? Você acha que o favorito vai ser o Taubaté? Sim, favorito é o Taubaté, sem dúvida nenhuma. O Taubaté já tem 3 jogos e 3 vitórias, o São José não passa por um bom momento. Apesar dos desfalques, o Taubaté tem um time melhor do que o São José, montado este ano, e com objetivos totalmente diferentes, As duas equipes, claro, brigando pela Superliga, mas o Taubaté vivendo esta boa fase. Já vem de um título, 3 jogos, 3 vitórias, mesmo com tantos desfalques. Então acho que vai ser um grande jogo, vai ser um super jogo, mas o Taubaté é o favorito. É um grande clássico para o pessoal aqui do Vale acompanhar então. E a troca dos ingressos começaram hoje. No total vão ser disponibilizados 1.200 ingressos para os torcedores, que podem ser trocados por 1 quilo de alimento não perecível, sem ser o sal e o açúcar. Os postos de troca no ginásio da CTI, na Rua das Três Meninas, sem número, das 8h30 da manhã até as 6 horas da tarde, no total de 800 ingressos. E também na loja Loucos por Esporte, no Via Vale Garden Shopping, das 10 horas às 10 horas da noite. Lá vão ser disponibilizados 400 ingressos. É bom correr então para acompanhar essa grande partida. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora e falar de futebol feminino, que foi adiado para hoje, o jogo que ia ser realizado ontem entre o Foz Cataratas e São José pela primeira rodada do Grupo 3 do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado às 3 horas da tarde de hoje no estádio Pedro Basso. E amanhã vamos comentar bastante também sobre essa partida e os detalhes do jogo. E a Jenny, nova contratação da equipe do São José, vai fazer a sua estreia, fez a sua estreia hoje às 3 horas da tarde com a camisa do São José. Você não ia esquecer da Jenny, né? Não dá pra esquecer. Tomara que ela tenha feito o gol. Com certeza, muito bonita a Jenny. Próximo compromisso então das meninas da Águia pelo Brasileiro vai ser em casa na próxima quarta-feira, também às 3 horas da tarde, contra o Misto. E agora vamos falar da nossa seleção masculina de vôlei, que venceu ontem o primeiro amistoso contra a Eslovênia por 3-1 lá na cidade de Ljubljana, na capital da Eslovênia. Isso mesmo. E o jogo de ontem terminou com as parciais de 24-26, 25-19, 25-20 e 25-17. Brasil que precisa tomar cuidado com os erros nos saques, porque foi o fator que deu para os donos da casa conseguirem conquistar o primeiro set. Exatamente. A seleção brasileira sempre foi forte no vôlei e agora precisa tomar cuidado porque está sofrendo algumas falhas em que o treinador Bernardinho precisa tomar cuidado junto com a seleção brasileira masculina de vôlei. O Vale Esporte faz uma rápida parada, mas não sai daí. Voltamos daqui a pouco com o Brasileirão. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes.
soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. Phaser Transportes Diferenciados, uma transportadora especializada em coleta e entrega de encomendas urgentes. Cobrimos todo o Vale do Paraíba Paulista e Carioca, Litoral Norte e Sul de Minas. Phaser Transportes Diferenciados, veículos de pequeno e médio porte e assegurados pela Porto Seguro. Sua encomenda será entregue no prazo e com segurança e qualidade. Faça o orçamento sem compromisso. Phaser Transportes Diferenciados. E o Vale Esporte está de volta. Agora nós vamos com as informações sobre a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A começar então pelo Clássico Paulista, que o Santos não tomou conhecimento do São Paulo e venceu por 3-0 na Vila Belmiro. Foi até com uma facilidade, né, Zé, essa vitória. São Paulo jogou muito mal, né? Uma partida onde o São Paulo não conseguiu criar as oportunidades. O Ganso, que vinha bem nos últimos jogos, ontem não fez nada. O Rogério teve a primeira oportunidade do jogo com o São Paulo, depois só parou na marcação do Santos, que com velocidade conseguiu matar o jogo. Com certeza. Vamos aproveitar e ver os gols então dessa partida. Vamos lá, 3 para o Santos, 0 para o São Paulo. O jogo foi na Vila Belmiro, cruzamento na área e David Braz, o zagueiro, fez 1-0. De costas, o David Braz fez 1-0. Mais uma boa jogada do Santos e Rafael Longini fez 2-0. Ultrapassagem, passe do Gabriel e o Rafael Longini fez 2-0. Cruzamento de Vitor Ferraz pela direita e Ricardo Oliveira liquidou São Paulo 3-0 na saída do goleirão. O Ricardo Oliveira não perdoou. O artilheiro ele não ia perdoar, né? Artilheiro do Brasileirão ontem deixou mais um. Com certeza. Nós falamos que ele ia guardar o dele, né? Sim, comentamos aqui no programa de ontem. Isso mesmo. E vimos ontem, então, mais uma atuação apática da equipe do São Paulo, que foi dominada praticamente os 90 minutos da partida. E o que acontece com esse time? É difícil. Venho comentando aqui, eu não vou dar mais palpite do jogo do São Paulo, porque é imprevisível. A gente não sabe, uma partida joga bem, arrebenta com o jogo, e na outra o mesmo time acaba caindo muito de rendimento. O Paulo Henrique Ganso, mais uma vez, não jogou nada. E agora o Osório é um grande jogador, um grande treinador, mas o São Paulo não tem elenco. São Paulo tem um time limitado, vamos dizer assim. Aí ele me entra com o Reinaldo na lateral esquerda e deixa Michel Bastos no banco. Ele deixa o Wesley, que não é lá aqueles craques, mas num jogo onde o São Paulo ainda continua com vários desfalques, principalmente do meio para trás, no banco. Então acho que ele foi mal no jogo de ontem, principalmente não escalar o Michel Bastos. Se não quer colocar ele no meio, coloca ele na lateral esquerda. O Reinaldo foi o pior jogador em campo do São Paulo ontem. O jogador que falhou no segundo gol, falhou no terceiro. E o São Paulo acabou sendo prejudicado pela presença do Reinaldo na lateral esquerda, sendo que ele olhou para o banco e viu o Michel Bastos lá. Um jogador acostumado a jogar, né, em jogos europeus, fez a sua carreira toda na França, jogou na seleção brasileira, chegou no São Paulo com uma pinta de veterano que o São Paulo pode contar com ele dentro de campo, um capitão realmente, para deixar ele no banco no clássico contra o Santos. Eu acho que ontem o Osório pisou um pouco na bola. Poderia ser aproveitado esse jogador, então. Poderia ter sido, principalmente, vamos dizer aqui, né? O Michel Bastos. Para você entrar na esquerda, o Michel é lateral esquerdo de ofício. Você tem o Michel Bastos no banco, à disposição para você colocar ele para jogar. Mas se você prefere colocar o Reinaldo e deixar o Michel no banco, eu acho que é um pouco ousadia do Osório.
É isso aí. Por outro lado, a equipe do Santos mostrou bastante consistência na partida. Mais uma vez, a equipe conseguiu controlar o adversário e agora já são 13 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro e está apenas a 1 ponto do G4. Agora a gente pode considerar que o Santos também está na briga ali pelas 4 primeiras posições? Crescente muito boa do Santos. Assim como, que sirva de exemplo para o Palmeiras, assim como o Corinthians, o Santos perdeu seus principais jogadores no início da temporada. Era um time que estava acabado, né, no Campeonato Brasileiro também. E no início, né, onde estava na 17ª colocação, quando o Dorival Júnior assumiu o comando do Santos, e hoje já está nas cabeças, já ultrapassou o Palmeiras e está próximo do G4, encostou no São Paulo. Então isso mostra que não precisa contratar muitos jogadores, ficar um time de estrelas, sendo que não consegue colocar esse time para jogar, sendo que o treinador não consegue colocar um time assim para jogar. O Dorival Júnior chegou sem nenhuma peça extraordinária, fez o Ricardo Oliveira virar artilheiro, colocou o Gabriel para jogar, Lucas Lima virou peça fundamental, ontem já jogou 2 garotos do Santos e coloca um time jovem para jogar, tem o David Braz na zaga, o Santos joga com Vitor Ferraz na lateral e é um time gostoso de ver jogar, porque toca a bola, é muito rápido e é um time de muita consistência, um time muito bem formado dentro de campo. Então isso mostra que você sabendo aproveitar as peças que tem à disposição, sabendo colocar os moleques na hora certa, você consegue fazer um time competitivo. O Dorival fez a diferença, né? Fez a diferença. Jogador que não serviu para o Palmeiras, Marquinhos Gabriel, jogador que veio do Bahia, vestiu a camisa do Palmeiras, teve pouca oportunidade de vestir a camisa do Palmeiras. Quando entrava em campo, era um jogador diferenciado. O Palmeiras não aproveitou o Marquinhos Gabriel porque contratou muitos jogadores. Aí ontem, foi peça fundamental para o Santos depois da saída do Lucas Lima para a seleção. Por falar em Lucas Lima, o Santos tem o retorno dele, que estava na seleção brasileira, e ótimo para a equipe, né, que sem ele jogou 3 jogos, venceu 2 e empatou 1. Mesmo sem o principal jogador, conseguiu ter boas atuações, mas é claro que ele volta como titular para continuar agregando muito valor para a equipe. Sim, Lucas Lima volta como titular para o time do Santos. O Santos precisa do Lucas Lima. Mas como eu vinha falando agora há pouco, o Marquinhos Gabriel entrou na função do Lucas Lima ontem e acabou com o São Paulo, acabou com o jogo. Um jogador muito rápido, um jogador muito habilidoso, de uma inteligência técnica extraordinária e o Santos conseguiu jogar sem o Lucas Lima que estava servindo a seleção. Então isso mostra os jogadores que você não dá nada para ele, que está ali jogado no banco de reservas, às vezes ele pode entrar e pode decidir. Com uma oportunidade já mostra o trabalho dele. Sim, mostrar o trabalho dele. E ontem o Marquinhos Gabriel, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores em campo. Por outro lado, já o São Paulo deve ter a volta do Rogério Ceni. O goleiro estava com dores na coxa direita e por isso não foi relacionado para o Clássico. Importante reforço? Importante reforço, mas não vai mudar nada. O problema do São Paulo não é goleiro. Volto a repetir. O problema do São Paulo não é porque o Rogério Ceni está fora. O problema do São Paulo é outro, que ainda ninguém sabe qual é o problema do São Paulo. Até então sempre foi a zaga, né? Isso, até agora sempre foi. O São Paulo que estava a 4 jogos sem tomar gols, ontem já tomou 3. Então é um time imprevisível, ninguém sabe o que vai acontecer. Jogando ontem com uma linha de 4 com o Bruno na direita, Edson Silva, Lianco e também o Reinaldo na esquerda. Uma linha de 4 dessas, meu amigo, é pedir para ser saco de pancadas. 4 jogos sem tomar gols, mas jogar contra o Santos, um time veloz, o artilheiro do campeonato, em ótima fase na Vila Belmiro, eu acho que, volto a repetir, o Osório pisou um pouco na bola. São Paulo precisa de uma certa estabilidade, né? Sim. O Santos agora joga contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli no domingo às 11 da manhã e o São Paulo vai à Arena Grêmio e enfrentar o dono da casa. 2 jogos que prometem ser bem difíceis. Sim, 2 jogos complicados. O São Paulo, principalmente, que vai jogar contra o Grêmio lá no Sul. Então, meu amigo, é melhor preparar o coração do torcedor são paulino. E para o Santos continuar essa boa fase, vai enfrentar a Ponte Preta, que ontem deu 3 pontos para o Vasco, 1-0 para o Vasco. Parabéns venceu, ao Vasco. Parabéns ao Vasco. E o Santos vai encarar a equipe da Ponte Preta, que vem dessa derrota contra o último colocado do Brasileirão. Antes de terminar o assunto Santos, queria dizer que o meia Renato, experiente Renato também ontem foi fundamental para o Santos. Esse sim, na minha opinião, o melhor jogador da partida e um dos poucos experientes do elenco. Ele e Ricardo Oliveira conseguiram colocar a molecada do Santos toda para jogar, toda em cima do São Paulo. Então parabéns ao Dorival Júnior, que chegou, comandou e colocou esse Santos para jogar e para brilhar novamente com novos garotos. Com certeza, é o que a gente vem falando, precisa da velocidade, mas também precisa daquela experiência para poder colocar essa velocidade à frente. Sim, precisa daquele cara para colocar a cabeça da garotada no lugar. E o Renato vem fazendo muito bem, ontem principal. É isso aí. Vamos para uma rápida parada, voltamos já com os assuntos sobre Corinthians e o Palmeiras.
Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. Como é que o cidadão que quer estacionar, ele pode retirar o seu ticket? Explica pra gente. Primeiramente, quando a pessoa chega, né, a gente vai informar para ela os valores. Sim. E do tempo certinho, e a gente vai incentivando ela como faz. Bom, os valores aqui, eu estou vendo 30 minutos R$1, 1 hora R$2, 1 hora e meia R$2,50 e no máximo 2 horas R$3. Só pode ficar até 2 horas no mesmo local. Exatamente. Por ser um estacionamento rotativo, o limite máximo é 2 horas. Okay. Tá? Então, por exemplo, o cidadão ele quer 30 minutos, R$1. Como é que ele procede? Primeiramente, ele vai apertar o tempo, que seria o nosso botão azul. Logo em seguida, o verde vai iniciar. A primeira coisa que ele pede é a placa do seu veículo, tá? Você vai digitar a placa do seu veículo. Letras e números. Aperta o confirma. Ok. Logo em seguida ele vai pedir a vaga que você estacionou. É o número que está anotado no chão. Que está anotado no chão. Ele digitou, vai confirmar, vai aparecer os dados na tela, a pessoa confere para ver se está certinho, confirmou. Confirma. Vai inserir a moeda. No caso, R$1 para 30 minutos. Para 30 minutos. Vai aparecer o valor, o tempo dele certinho, apertou o verdinho, confirma, sai o ticket. Sai o ticket. Bom, essa máquina ela não devolve troco, né? Não, não. A gente tem que dar o valor certinho para ela. E o Vale Esporte está de volta, agora nós vamos continuar falando sobre o Brasileirão e vamos falar sobre o empate do Corinthians e a derrota do Palmeiras. Nessa rodada tivemos então 2 partidas envolvendo equipes daqui de São Paulo e também do Rio Grande do Sul. Exatamente, começando pelo Palmeiras e falaram da vitória do Internacional sobre a equipe do Palestra Itália. O jogo foi 1-0 lá no Beira-Rio. O Verdão que sentiu os desfalques e desperdiçou mais uma chance de encostar no G4. O Palmeiras jogou muito mal no jogo de ontem, não conseguiu se encontrar diante do Internacional. Fez 1-0, o Palmeiras perdeu um jogador, o Leandro Almeida, e depois disso não conseguiu se arriscar. O Palmeiras foi ter a oportunidade no segundo tempo, aos 40 minutos, com o Jackson, zagueiro, que teve uma oportunidade de empatar, que saiu cara a cara com o goleiro do Inter. Então, muito pouco para uma equipe que fez aí mais de 20 contratações. Eu não esperava esse resultado pro Palmeiras. Eu também não. Acho que toda a torcida, né, palmeirense, também não esperava. Apesar de jogar fora de casa, o Inter não era um time que oferecia tanto perigo para o Palmeiras. Acabou fazendo 1-0 também e só. Mas o Palmeiras tinha que ser mais agressivo. Claro que Dudu, o Gabriel Jesus, o Robinho fizeram falta. O Palmeiras não consegue jogar com um time tão pesado, tão lento com o Cristaldo, com o Rafael Marques. Isso atrapalhou um pouco o sistema, claro, do Marcelo Oliveira, que até agora não conseguiu dar uma sequência para esse time e escalar os titulares de uma maneira em que consiga uns 4, 5, 6, 7 jogos consecutivos com a mesma equipe. Sempre falta um, sempre sai um lesionado, um suspenso. O Palmeiras no jogo de ontem teve 11 desfalques. Então atrapalhou sim o Marcelo Oliveira, mas não justifica, por conta do elenco que o Palmeiras criou para disputar o Brasileiro. É isso aí, vamos ver então o gol da vitória gaúcha. Vamos lá, 1-0 para a equipe do Internacional.
cruzamento da direita, cobrança de falta e o Newton de cabeça fez 1 para o Inter, 0 para o Palmeiras, jogo lá no Beira-Rio. E aproveitando que você estava falando de desfalques, né? O Palmeiras vem sofrendo muito com esses desfalques ao longo de toda a temporada. Desde que chegou no clube, o treinador Marcelo Oliveira disputou 19 partidas e só conseguiu repetir a equipe em 3 ocasiões, o que é muito pouco. Muito pouco. Na hora que ele conseguiu encaixar essa equipe do Palmeiras, o Gabriel saiu lesionado. Aí ele conseguiu encaixar o Palmeiras novamente depois da vitória contra o Cruzeiro, o Arouca saiu lesionado. O Palmeiras sem Gabriel e sem Arouca. Foi no América Mineiro buscar o Thiago Santos, que inclusive é um bom jogador. O Palmeiras tem que segurar um jogador assim, porque é bom de bola o Thiago Santos, volante que veio do América. E até agora não conseguiu dar sequência. Dudu, que começou mal, muito mal. O brasileiro também mal, e agora consegue ter uma sequência boa, depois do clássico contra o Corinthians também, vai ficar fora por 5 jogos. Já ficou ontem e vai ficar mais 4. Então não consegue dar essa sequência. O Zé Roberto começou no banco, agora começa a voltar de novo à posição de titular. O Robinho fora também por lesão. Então o Palmeiras está sofrendo muito com isso. E o centroavante que ainda não conseguiu encontrar. Ora Cristaldo, ora Lucas Barrios, ora o Alexandro, o Leandro Pereira que já foi embora. Então o Palmeiras precisa se encontrar, está sendo difícil para o Marcelo Oliveira encaixar essa equipe. Acaba dificultando porque foram 25 contratações, certo, se eu não me engano? 25 contratações. 25 contratações, só que você não consegue dar uma sequência com o mesmo elenco para ter o entrosamento também entre eles, fica complicado para o técnico. Sim, difícil para o treinador que não consegue contar com todos, né, à disposição. Claro que um ou outro sai, mas não uma barca toda de 11 jogadores, entre eles 4 titulares. O Gabriel Jesus entrou bem como titular, agora já ficou fora. Então isso atrapalha, acaba atrapalhando sim o treinador. Expulsão acontece. Agora o problema maior é a parte de lesão e a parte que envolve né, o departamento médico. O que também vem atrapalhando o Palmeiras são as bolas paradas, porque o time tomou mais um gol assim ontem, né, como o que decretou a derrota. Tem que treinar mais essa jogada, pois já é o 3º gol seguido que a equipe leva de bola parada. Então tem que ensaiar, né? Exatamente, é um time alto o time do Palmeiras. Thiago Santos, que entrou agora, o volante é alto, Vitor Hugo é alto, Jackson é alto, Leandro Almeida é alto, e o Rafael Marques, que ajuda lá atrás, é alto, e o Palmeiras continua tomando gol de bola parada, gol de cabeça. Então isso é falta de treinamento, sim. E mesmo com a derrota, o Palmeiras ainda continua a 3 pontos do G4, mas viu a equipe do Internacional encostar na tabela e também entrar na briga. O que está faltando para o Palmeiras entrar então e conseguir se manter no grupo dos 4 melhores. Está faltando uma regularidade, o Palmeiras ainda não tem essa regularidade, o coletivo do Palmeiras também deixa muito a desejar e falta emplacar essa sequência que eu sempre venho pedindo. O Palmeiras conseguiu emplacar, mas depois já veio 4 barcos de derrotas, então acaba complicando um pouco a vida do Marcelo Oliveira, que ainda está perdido, coitado, está perdido o time do Palmeiras. Várias contratações, ele olha para o banco, mas ele olha para o banco, vê tantos jogadores ali que podem ser utilizados, por que ele não muda, por que ele não troca? Sempre a mesma substituição. Rafael Marques ainda continua. O Cristaldo, jogador para o segundo tempo, ontem jogou mal. E o Palmeiras ainda precisa dessa regularidade, precisa de mais atenção, principalmente lá atrás, para não tomar gol bobo. Um time que faz 3 gols no Corinthians e toma 3 gols que tomou no Clássico, né? Alguma coisa está acontecendo. Então essa falta de atenção precisa ser melhorada. O Palmeiras então agora joga contra o Figueirense no sábado às 9 horas da noite no Allianz Parque. Já o Inter pega o Coritiba também no sábado, porém às 6h30 da noite no Couto Pereira. Palmeiras, em tese, tem um jogo mais tranquilo, você não acha? Sim, Figueirense que briga para não cair. Palmeiras tem tudo para vencer. Isso aí, vamos mudar então agora de hino, sobe o hino do Corinthians, e vamos falar então do segundo jogo envolvendo paulistas e gaúchos na rodada. Corinthians e Grêmio ficaram no empate em 1-1 na Arena Corinthians. Bom pro Grêmio e também pro Atlético Mineiro, né? Bom pro Grêmio, bom pro Atlético e bom pro Corinthians também, que foi de bom tamanho esse empate encontrado no finalzinho do jogo. Claro que é importante pro Atlético, porque a diferença que era de 5 pontos agora passou para ser 3. Então isso ajuda muito o time de Minas Gerais. Vamos aos gols deste jogo. Primeiro gol do Grêmio, gol marcado pelo Bobô, ex-Corinthians, revelado pelo Corinthians. Abriu o placar nessa boa triangulação da equipe do Grêmio. Cruzamento e o Bobô acabou marcando 1-0. O Bobô marcou o segundo, mas estava impedido. Este sim, bem marcado pelo árbitro. Em posição irregular. Olha só onde estava o Bobô, esse sim, impedido. Corinthians chegou ao empate com aquela jogadinha de sempre. Cruzamento na área de Jadson e o toque de cabeça do Renato Augusto
1-0 Corinthians. E o importante, o que faz o Corinthians ser o líder, é que não desperdiça chances de... E que bola é essa do Jadson também, Belíssima bola, está passando por uma boa fase. Com certeza. E nós acabamos de falar que esse empate foi bom tanto para o Grêmio quanto para o Atlético, mas para o Corinthians também, porque não deixou de pontuar, né? Conseguiu passar por essa fase de 3 jogos difíceis, foi uma vitória e 2 empates, certo? Sim, 5 então, pontos, 5 pontos em... complicados. Isso mesmo. E o Corinthians ontem, que sofreu na mão do Grêmio, o Grêmio teve boas oportunidades, abriu uma retranca danada contra o Corinthians. O Grêmio é um time bem postado. O Roger Machado é um grande treinador, como comentamos ontem. Sim. Ele conseguiu colocar e implantar no time do Grêmio uma equipe que está ali, prontinha para entrar em campo. Cada um na sua posição, cada um fazendo o seu, o que dificulta o adversário atacar. E o Corinthians ontem sofreu. Pelo que foi o jogo, o Corinthians teve que correr atrás do resultado, né? As duas equipes tiveram boas oportunidades de gol, mas podemos considerar o resultado como justo, você acha, então, para as duas equipes, esse empate? Eu acredito que sim, porque vamos colocar que as duas equipes são as melhores, né? As melhores defesas do Campeonato Brasileiro. As duas equipes com uma defesa muito forte, principalmente o Grêmio. O Grêmio que não deixou a equipe do Corinthians pressionar, tomar conta do jogo. O Grêmio controlou o jogo inteiro, vamos dizer assim. Criou a oportunidade do Bobô, teve o gol de bola parada, teve também lance de perigo. E queria destacar no time do Grêmio essa função dos 2 volantes do Grêmio, que faz todo o trabalho no meio campo, quanto marca, tanto ataca. O Grêmio que sentiu a falta do Luan, o atacante. O Douglas, um jogador experiente que o Corinthians conhece muito bem, o torcedor corintiano conhece o Douglas, é um jogador que também fez muita diferença no jogo de ontem, o Corinthians tomou cuidado com ele. O lado corintiano, um jogador que foi muito bem, foi o Rildo, o jogador que entrou no segundo tempo, teve uma bola na trave, um dos principais jogadores do Corinthians no jogo. Renato Augusto, na minha opinião, o melhor jogador do Corinthians no jogo de ontem, mais uma vez mostrou para os meias armadores aqui do Brasil como que faz essa bola girar no meio campo para chegar com qualidade ao ataque. Então vimos um jogo muito bom ontem, interessante de assistir, placar justo pelas duas equipes jogarem e terem o mesmo estilo de jogo, muita marcação e os lances que têm perigo buscar o gol. É isso aí, o campeonato agora começa a tomar ares mais decisivos, pois faltam 14 rodadas e a diferença de Corinthians para o Atlético Mineiro caiu para 3 pontos e para o Grêmio continua de 6 pontos. Podemos dizer então que o título deve terminar com uma dessas 3 equipes, José, que estão acima? É o provável, né? Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio. Mas vamos colocar também, esperar um pouco mais, chegar na 30ª rodada, na 29ª rodada, para ter certeza mesmo. Muita coisa pode acontecer ainda, né? Muita coisa ainda pode acontecer. Corinthians joga no próximo domingo às 11 da manhã contra o Joinville, na Arena Corinthians, e a estreia do Timão nesse horário. Sim. Né? E o Grêmio recebe o São Paulo no domingo às 4 horas da tarde na Arena Grêmio. Jogo mais tranquilo para o Corinthians? Jogo tranquilo para o Corinthians porque vai enfrentar um Joinville em casa. E às 11 horas é bom porque o estádio sempre enche, sempre lota o estádio. E para o torcedor corintiano vai ser mais fácil. Com certeza. Vamos então ver os resultados da rodada e ver como que ficou a tabela de classificação. Ponte Preta perdeu para o Vasco. O Vasco ganhou fora de casa, quebrou muita gente no bolão, hein? Quebrou no jejum. Moisés Lucarelli 1-0. No Beira-Rio, Inter 1, Palmeiras 0. No Independência, Atlético Mineiro 2, Avaí 0. No Orlando Scarpelli, Figueirense 1, Atlético Paranaense 1. Quarta-feira, às 10 horas, Corinthians e Grêmio 1-1, Vila Belmiro 3 Santos 0 São Paulo. No Couto Pereira, 1 para o Curitiba, 1 para o Fluminense. Hoje, às 7h30, no Serra Dourada, tem Goiás e Sport. No Maracanã, às 9 horas, tem Flamengo e Cruzeiro. E na Arena Joinville e Chapecoense. Corinthians é líder com 51 pontos, 3 a mais do que o Atlético Mineiro, segundo 48, terceiro Grêmio 45, quarto o São Paulo com 38. São Paulo que assumiu a 4ª posição, mas o quinto é o Atlético Paranaense que também tem 38 pontos. Santos é o sexto 37, Flamengo sétimo 35, o Palmeiras é o oitavo 35, Fluminense nono 34, Internacional décimo 34. Segura um pouquinho, Bruno. O São Paulo tem 38. Se o Flamengo ganhar o jogo hoje contra o Cruzeiro, o Flamengo, que estava lá embaixo até as últimas rodadas, assume a 4ª colocação do São Paulo. Vamos à segunda parte da tabela, que tem o Sport 11º 33, 12º Chapecoense 29, 13º Cruzeiro 28, 14º Ponte Preta 28, 15º Figueirense 27, 16º Coritiba 27.
Os 4 últimos, Goiás 25, Avaí 23, Joinville 21 e o Vasco saiu dos 13 pontos, agora tem 16. Nada mudou, Rafa, tá vendo? Tá De 13 para 16, olha para cima, tem muito ponto ainda para chegar. Mas pelo menos conseguiu 3 pontinhos. Conseguiu, respirou 3 um pouquinho. Tá 5 pontos do primeiro time que está acima dele. Complicada a vida do Vasco. Bem complicada. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência. Vale Esporte fica por aqui. Amanhã tem muito mais. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.